paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. No estudo bíblico de hoje, analisaremos personagens principais no desenvolvimento do Antigo Testamento. Os profetas. Então, por qual razão falar dos profetas? Primeiramente, se trata de um assunto do estudo bíblico. Depois, temos que no mês que vem, o mês de agosto, é o mês das vocações. E todos nós, enquanto batizados, somos vocacionados a levar a boa nova. E o interessante é que no nosso batismo, nós somos o quê? Incorporados a Cristo, que foi ungido sacerdote, profeta e rei, conforme nós temos no número 1241 do Catecismo da Igreja Católica. Então nós somos vocacionados a sermos rei, profeta e sacerdote. E a profecia nos impulsiona a fazermos o papel de Cristo, daquele que anuncia as maravilhas do Pai e denuncia aquilo que nos afasta dele. E cada um de nós podemos e devemos assumir o nosso compromisso perante as realidades que nós vivemos, seja no âmbito familiar, pessoal e profissional. E peço a gentileza que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, em outros grupos. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. Um outro ponto muito importante é sobre a dimensão litúrgica. De forma mais específica, a liturgia da palavra, onde Deus nos fala a partir da proclamação das leituras na Santa Missa, sejam elas na primeira leitura, os Salmos ou o Evangelho. E nas primeiras leituras, ou tem uma alternância das cartas do Novo Testamento, que não sejam dos 4 evangelhos, ou dos livros históricos ou poéticos e proféticos, ao qual é a temática desse vídeo. E convido você a pegar a sua Bíblia e veremos mais de perto onde estão esses livros no Antigo Testamento. E uma curiosidade litúrgica também é que na sequência das leituras, no calendário litúrgico, podemos perceber que após a festa litúrgica de São João Batista, após ali o dia 24 de junho, está ocorrendo essa alternância dos livros proféticos. Por qual razão? São João Batista é um profeta do Novo Testamento. É chamado aí de profeta não literário, pois não tem um livro ao qual ele deixa escrito, ou é separado um escrito sobre as suas profecias. Mas ali já é um marco litúrgico e da leitura exatamente para que possamos repensar, refletir e retomar o nosso compromisso enquanto cristãos na nossa dimensão profética. Então vamos lá, seja qual Bíblia que você tiver em mãos, há uma sequência e um lugar muito fácil para verificar essa ordem dos livros proféticos. Independentemente da edição de Bíblia Católica que você tem, todas elas têm uma característica comum de logo no início ter o índice geral, exatamente mostrando a divisão, a sequência e o apontamento para as páginas.
Por qual razão eu mencionei Bíblia católica? Pois a Bíblia protestante tem 66 livros, 7 a menos do que a Bíblia católica, ou seja, a Bíblia católica com 73 livros. E nessa diferença, a Bíblia protestante não tem um dos livros proféticos, que é do profeta Baruque. Então, aqui não se trata, não estou falando de tradução, estou simplesmente falando da edição. Então, na sequência, o que nós temos? O Pentateuco, livros históricos, nós temos os livros poéticos, Provérbios, Eclesiásticos, e logo depois de Eclesiástico, temos os livros proféticos. Temos aqui o apontamento das páginas, isso em uma edição. E veremos que segue o mesmo padrão de divisão, apontando para os livros proféticos. E essa é a sequência aí inicial. Há uma distinção entre profetas maiores e menores. E aqui não se trata de afirmar que os maiores são mais importantes e os menores menos importantes. Essa distinção é que os maiores são assim chamados por deixarem o maior volume de profecias e textos escritos, onde temos Isaías, Jeremias com duas extensões consideradas, Lamentações e Baruque, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores são assim chamados por deixarem o menor volume de profecias e textos escritos, Amós, Oséias, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Malaquias, Ageu, Zacarias, Abdias, Joel e Jonas. E temos também uma distinção dos profetas literários, aqueles que deixaram suas profecias escritas, e os profetas não literários, aqueles que não deixaram nada escrito, como Elias, Eliseu, o próprio João Batista. Então essa é a primeira distinção dos profetas. As datas dessa cronologia são aproximadas. Estamos trabalhando aqui a partir do ano de 931 antes de Cristo, ou antes da Era Comum. O reino de Israel já está aqui dividido, no reino do sul, a casa de Judá, e o reino do norte, a casa de Israel. Eu coloquei ali dois profetas não literários, Elias e Eliseu, ou seja, que não têm livros, mas apenas pela relevância e importância de ambos no Antigo Testamento. Pode surgir a pergunta: Moisés era um profeta? Sim, é atribuído ele ao Pentateuco, mas aqui nós estamos trabalhando com o Pentateuco, esses 5 livros. Então, iniciando com Abdias, de 841 a 831 a.C., Joel, 835 a 796 a.C., Miqueias, 735 a 700 a.C., Isaías, 740 a 681 a.C. E no Reino do Norte, temos Jonas, 785 a 775 a.C., Amós, 760 a 750 a.C., e Oséias, 750 a 715 a.C. Em 722 a.C., Israel é invadido pela Assíria, e agora temos aqui uma sequência de profetas dentro de um contexto histórico e, por assim dizer, político e complicado na história de Israel, até 606 a.C., que é o cativeiro de Judá na Babilônia. Então temos aí os profetas Naum, 650 a 620 a.C., Abacuque, 612 a 604 a.C., Sofonias, 640 a 620 a.C., Jeremias, 627 e 585, Baruque, dentro desse contexto temporal, e ali, no período de 70 anos de cativeiro na Babilônia, o desenvolvimento de Daniel, 606
a 530 a.C., Ezequiel 593 a 571, Ageu 520, depois mais ali à frente, né, Zacarias 520 a 480 e por último ali Malaquias 440 a 430 a.C. Achei interessante mencionar essa outra tabela cronológica dos reis e profetas, que exatamente aponta para o período ao qual os profetas exerceram, por assim dizer, o seu ministério e as profecias. Então, tendo como ponto de partida 1025 a.C., que é o início da monarquia israelita unificada com Saul, da tribo de Benjamim, e vamos aqui dar um salto histórico para o ano de 931 a.C., que ocorre o cisma hebraico. Com a morte de Salomão, ocorre a divisão definitiva de Israel em dois reinos, do norte Israel e do sul Judá. E podemos perceber que nessa sequência de reis, de um rei para o outro, às vezes acabava ocorrendo, né, um reinado muito rápido ali, mas vamos para os profetas, que é a temática aqui de interesse, e temos ali Abdias, alguns colocam como Obadias, mas é Abdias, que prega contra Edom. Temos aqui uma data desconhecida, mas temos dentro de uma janela histórica aí, tá? E também temos o profeta Joel, né? Estamos aqui falando do Reino do Sul. E o profeta Joel, né, fala do juízo de Deus. Paralelamente, quando nós vamos ali para o Reino do Norte, temos os profetas Elias e Eliseu, como já mencionei, não literários, mas são mencionados. E Elias prega contra o balaísmo, e Eliseu, discípulo de Elias, prega contra o balaísmo também, que é um outro tipo, né, de culto, é um outro deus e uma idolatria. Indo aqui para o Reino do Sul novamente, temos Isaías, que profetiza sobre o Messias, que veremos mais à frente aqui, e Miqueias, que prega sobre o Messias e contra a injustiça social. E no Reino do Norte, Jonas prega contra os assírios. Temos Amós, que prega contra a idolatria e injustiça social. Oséias prega contra a idolatria e injustiça social. E temos ali, no intervalo de 725 a 700, em 722, temos a queda de Samaria, a destruição de Samaria pela Assíria. Então, as profecias, algumas pessoas acham, né, que a profecia é como se fosse uma premonição ou que os profetas fossem videntes. Embora essa questão de falar sobre os acontecimentos futuros fazem parte, sim, da profecia, nós temos que perceber, até pelo contexto histórico, social e do desenvolvimento do povo de Israel, muito daquilo que era profetizado, sim, né, com o auxílio de Deus, né, o profeta, por assim dizer, era a voz de Deus. Nós não podemos, né, tirar os componentes, né, sociais, históricos da época e que influenciavam, né, a estruturação das profecias. Então, na sequência, quando vamos no Reino do Sul, novamente, Naum fala contra a Síria. Temos, né, Sofonias, que prega sobre julgamento. Temos Jeremias, que prega arrependimento para a salvação de Judá. Temos Abacuque, que fala sobre a fidelidade do justo. Temos Ezequiel, que prega que o exílio é castigo pelos pecados de Judá.
Então, há um momento de grande mudança sociais e até mesmo de mentalidade e identidade do povo de Israel. Se percebermos aqui, né, na queda de Samaria, né, de 722 a.C., temos uma deportação de cerca de 30 mil habitantes israelitas. Então, temos o início da formação do povo samaritano, né, pela mistura com outros povos trazidos pelos assírios para a região. Esse é um acontecimento que marca o contexto, vamos assim dizer, de consciência coletiva, né, de comunidade israelense. E em 605 a.C. temos o início do cativeiro. Então temos uma sucessão de acontecimentos, né? Há aqui a ascensão do Império Babilônico e em 586 a queda de Jerusalém e o templo destruído pela Babilônia. Então temos aqui os profetas, né? Daniel, que profetiza sobre os reinos do mundo e a vitória final do reino de Deus. Então vamos perceber que nesse momento temos os profetas no reino aqui do sul, por assim dizer. Depois Ageu prega pela reconstrução do templo. Zacarias prega a esperança da vinda do Messias. Malaquias anuncia que o Messias virá para julgar. Então percebemos que aqui já há bastante elementos messiânicos, até pelo contexto histórico, né? Não diminuindo apenas a dimensão histórica, mas já surge esse apontamento para o futuro. E conforme podemos perceber na sequência histórica, né, temos o Edito de Ciro, né, que promove a restauração de Judá. Então, esse édito, né, em 538 a.C., né, Zorobabel reconstrói o templo em 520. Temos a rainha Esther, né, rainha na Pérsia. A Esdras retorna para Jerusalém em 457 a.C. Neemias reconstrói as muralhas de Jerusalém em 445 a.C. Então vamos perceber nos profetas, né, além dessa linguagem messiânica, também essa questão da valorização do templo, a questão de Jerusalém, a retomada dessa identidade nacional. Então os profetas, novamente, não surgem como videntes, eles não vêm com premonições, eles olham para a realidade do seu povo, a questão social, uma questão espiritual, e vejamos que se há uma distorção, um desequilíbrio social, por assim dizer, material exterior, é porque o interior ele também está desorganizado, desequilibrado, e por isso a necessidade, né, desses profetas, desses grandes homens, de realmente retomar, né, o caminho, né, retomar a identidade, né, do povo de Israel. Percebemos aí uma longa trajetória histórica das profecias, assim como o surgimento de todos esses profetas. E devemos ter em mente que uma profecia não surge da noite para o dia, e o escrito de tal profecia também não é algo espontâneo, que o profeta ou o grupo que estava junto com aquele profeta, eles não vão escrever isso de forma rápida, por assim dizer. Há um percurso sendo desenvolvido e o que vamos perceber é que há uma dimensão histórica, material, por assim dizer, corpórea, e também há uma dimensão espiritual. E na sequência, gostaria de chamar a atenção para os pontos principais abordados por cada um desses profetas. Lembrando, existe a dimensão
física, assim como a dimensão espiritual. E vamos perceber que quando a espiritual não vai bem, consequentemente, as questões externas, materiais, tendem a estar em desequilíbrio e desgovernadas. Vejamos. Então, iniciando a ordem dos profetas com a pessoa de Moisés, né, e o grande profeta, temos aí o que tradicionalmente, o que acreditava até o século XVIII, que ele era o autor e redator dos 5 livros, né, ou seja, do Pentateuco. Mas com estudos mais apurados foi entendendo que não é bem assim. Nós temos uma tradição de escrita e entendendo que há um desenvolvimento histórico na composição dos livros do Pentateuco. É bem provável que tenha sido Moisés o primeiro a fazer a codificação das leis de Israel, por ordem de Deus, isso lá no século 13 a.C. Após Moisés, o bloco de tradições foi enriquecido com novas leis devido às mudanças históricas e sociais de Israel. Nós podemos perceber isso até mesmo na sucessão das mudanças dos reinos, na forma de organização do povo de Israel. Então, é atribuído sim a Moisés por ser ali o precursor desse ordenamento de organização das leis, mas no sentido de um desenvolvimento literário e de composições de ideias, isso é posterior a Moisés. E nessa ordem de elaboração dos textos na organização não só histórica, assim como na dimensão hermenêutica, ou seja, na composição de ideias com a ordem social dos eventos que ocorriam na época, percebemos uma coleção ou código javista, né, que é simbolizado pela letra J, onde predomina o quê? O nome Javé, que tem estilo simbolista, né, dramático e vivo, e mostra Deus muito perto do homem, né, que teve origem no reino de Judá com Salomão, ali no período de 972 a 932 a.C. E temos o código eloísta, que tem como símbolo a letra E, que predomina o nome Elohim, quer dizer Deus, e foi redigido entre 850 e 750 a.C., no reino cismático da Samaria. Não usa tanto antropomorfismo, ou seja, a representação de Deus à semelhança do homem, do código javista. E quando houve a queda do reino da Samaria, em 722, para os assírios, o código E foi levado para o reino de Judá, onde ocorreu a fusão com o código J, dando origem a um código JE. Então, o código D, Deuteronômio, que é a repetição da lei em grego, acredita-se que teve origem nos santuários do reino cismático da Samaria, em Siquém, Betel e Dan, repetindo a lei que se obedecia antes da separação das tribos. Após a queda da Samaria, conforme já mencionado aqui, este código teve que ter sido elevado para o reino de Judá. E tudo indica que tenha ficado guardado no templo até o reinado de Josias. Então temos aí um período histórico de 640 a 609 a.C., como lemos no segundo livro de Reis, capítulo 22. Então o código D de Deuteronômio sofreu modificações e sua redação final é do século V a.C., quando então, na íntegra, foi anexado à Torá. Então, no Deuteronômio se observa 5 Deuteronômios, da repetição da lei. A característica marcante do Deuteronômio é o estilo rígido, que lembra as exortações e pregações dos sacerdotes ao povo. E aí temos, na sequência, o código sacerdotal, que é o P. Provavelmente, os sacerdotes judeus, durante o exílio da Babilônia, de 587 a 537 a.C., tenham redigido as tradições de Israel para animar o povo no exílio. Então, cabe aqui um simples esclarecimento de que necessariamente não é Moisés que senta e escreve todos esses livros, até mesmo pelo desenvolvimento desses códigos aqui citados. Então, esses códigos contêm dados cronológicos e tabelas genealógicas ligando o povo do exílio aos patriarcas.
para mostrar-lhes que fora o próprio Deus quem escolheu Israel para ser uma nação sacerdotal, conforme está em Êxodo 19, né, do versículo 5 e seguinte. E o código P enfatiza o templo, a arca, o tabernáculo, né, o ritual, a aliança. Então, tudo indica que no século V, né, antes de Cristo, um sacerdote, talvez Esdras, tenha fundido os códigos JE e P, colocando como apêndice o código D, assim formando o Pentateuco ou a Torá, como temos hoje. Então não podemos simplesmente simplificar e deturpar uma ideia de que Moisés sentou e escreveu todos esses livros, porque isso ele contradiz com a sequência da elaboração dos próprios textos. Levando essa consideração em Moisés, né, na elaboração dos textos, podemos e vamos observar na sequência aqui o mesmo entendimento acerca dos demais profetas. Eles não escrevem de forma isoladas, eles não sentam no lugar e ficam escrevendo tão somente. Há uma relação do profeta, né, com o povo, com a comunidade, e a profecia ela vai sendo desenvolvida dentro da consciência daquele povo. Então, novamente, não é apenas uma pessoa que vai redigir, né? Há, sim, o início com aquele que é chamado para profetizar, mas há um desenvolvimento literário, social, dentro da dimensão do povo de Deus. E é isso que, na sequência, eu vou apontar, né, nos capítulos do livro de cada um desses profetas. Vejamos. Então, iniciamos com o profeta Isaías, que profetizou sobre o juízo e a salvação de Israel, a vinda do Messias e a restauração final. Falou da santidade de Deus e a necessidade de justiça e a relação que muito se vê com Jesus, onde temos em Isaías 53, que descreve o servo sofredor, visto como uma profecia sobre a crucificação de Jesus. Isaías 7, do versículo 14, fala do nascimento virginal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E vejamos aí o desenvolvimento desde o capítulo 1, né, que é exatamente a introdução e a chamada ao arrependimento. Capítulos 2 ao 12, visões de paz e julgamento, incluindo a promessa do Messias. Então, logo no início do livro, né, de Isaías, já temos essa dimensão da promessa do Messias, e aqui devemos entender o próprio contexto histórico de que se escreve Isaías, da dimensão do exílio, então a esperança da necessidade de um Salvador. Então começa já a surgir na literatura esse clamor e a esperança da vinda de um Messias. E na sucessão, você pega do capítulo 13 até o 23, os oráculos contra as nações, né, são exatamente as nações que circundam ali Israel, as ameaças constantes de invasão. Olha lá, Apocalipse de Isaías, Apocalipse, que em grego quer dizer revelação, né, os julgamentos universais, as profecias contra Israel e Judá, nessa promessa de salvação. Então, Isaías, ele aponta muito para a questão messiânica e pela questão de salvação. E temos ali nos capítulos 49 e 55, o servo do Senhor e a promessa de redenção. Já podemos novamente apontar para a própria figura de Cristo. E dos capítulos 56 até o 66, a esperança e promessa de um novo céu e uma nova terra. Nós temos aí, nos capítulos 63 ao 66, o julgamento final e a salvação, né? E incluindo a promessa de novos céus e nova terra. E podemos, assim, paralelamente falando, não estou dizendo que é o mesmo tipo de texto literário, mas encontramos assim um padrão de revelação parecido com o de Apocalipse. Embora Apocalipse tenha outros apontamentos, mas quando se diz nessa dimensão de ideias de julgamento final e salvação, incluindo essa promessa de novos céus e terra, né, Apocalipse, né, de João, trabalha muitas dessas questões escatológicas. O que seriam escatológicas? Da dimensão
né, do final, ou que se ocorre após a vida nesse mundo, as questões do próprio céu, as questões dos novíssimos, a redenção, né, o que ocorre após a morte, né, do ser humano, né, essa, vamos dizer assim, essa passagem desse mundo para, né, o outro mundo, mas aqui já traz todo o aspecto, né, da gloriosa restauração. Isso pode se dar, nós não temos como cravar totalmente, mas pode se dar exatamente porque na sequência dos livros de Isaías, alguns vão colocar que existe o Isaías, o proto-Isaías, e depois como se tivesse o Isaías 3, não que são Isaías diferentes, mas o formato e como o enredo desses textos eles vão evoluindo para certas ideias. Mas o que já aponta, né, a dimensão de salvação, redenção e julgamento e final. Depois, em Jeremias, que nós temos em Jeremias a figura de um profeta que é extremamente perseguido, e ele advertiu sobre a destruição de Jerusalém devido ao pecado e à idolatria, e anunciou o novo pacto que Deus faria com seu povo. E a relação aqui inicial que já podemos estabelecer com Jesus é o conceito do novo pacto, que temos em Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, que é visto como sendo cumprido por Jesus, que instituiu a nova aliança através de seu sacrifício. Então, no início, o chamado de Jeremias como profeta, temos aí essa mensagem inicial, não diz somente assim para Jeremias, embora retrate a realidade dele, mas também é um chamado para todo o povo de Israel, né, para exercer o seu sacerdócio. E aí continua os oráculos de julgamento contra Judá por sua infidelidade e idolatria. Aqui algumas pessoas, por um grande equívoco de exegese, ou até mesmo não conseguir ampliar um pouco a sua leitura, vai querer apontar que essas questões de oráculos, de idolatria, né, contra a Igreja Católica, mas aqui tem que se entender o que era a idolatria praticada na realidade, né, colocando outros tipos de cultos a outros deuses. Então não tem uma relação. Se eu utilizar desses textos para falar alguma coisa da Igreja Católica, primeiramente é de uma desonestidade intelectual e um desconhecimento exegético. Mas voltemos aqui a Jeremias, capítulos 11 ao 20, profecia, julgamento e confissões de Jeremias. Ele traz uma visão muito, assim, por assim dizer, existencial da necessidade de conversão do próprio Jeremias e também nas dimensões dele ser perseguido, que é o que se dá nos capítulos 21 a 29, né, os confrontos com autoridades e falsas profecias. Né? Há os relatos em Jeremias que ele fala que ele é perseguido, que ele é feito chacota dele. Então, mas isso dentro de qual contexto? Ele está apontando para a necessidade de mudança, e aqueles que estão no poder, as autoridades, começam, de certo modo, não só perseguir, mas também a tentar ridicularizar o próprio ministério, né, profético de Jeremias. O cativeiro babilônico e a batalha contra os falsos profetas. Aí vamos, né, dos capítulos 30 ao 33, o livro da consolação, capítulos 34 ao 45, os últimos dias de Jerusalém e Judá, que temos aí do capítulo 34 ao 39, os cercos de Jerusalém e a queda da cidade. Depois, capítulos 46 ao 51, oráculos contra as nações. O que seriam esses oráculos? São as revelações. As revelações às quais havia uma necessidade dos acontecimentos futuros. Não aqui no sentido de premonição, mas Deus já revelando o que aconteceria com Israel mediante as situações na época, né, caso não houvesse uma mudança de conduta. Capítulos 46 e 51, profecias contra o Egito.
né? Filistia, Moabe, Amon, Edom, Damasco, Quedar, Elão e Babilônia. E temos aí no final o apêndice histórico. Então, nós, como colocamos nessa ordem, novamente, Jeremias trabalha muito com essa questão da misericórdia de Deus, sim, mas a necessidade do ser humano de se converter. E na sequência, o que temos são dois livros que são, de certo modo, uma extensão do conjunto da elaboração dos textos de Jeremias. Nós temos aqui o profeta Baruque, que pela tradição alguns vão apontar que fosse ali um secretário de Jeremias, né, um aprendiz imediato, por assim dizer. Então, o livro, né, do profeta Baruque inicia como ele descreve o exílio em Babilônia e lê sua carta aos cativos, a carta enviada a Jerusalém para ser lida no templo. Ó, percebem aqui que tem uma dinâmica parecida com o livro de Jeremias, né? A confissão de pecados e pedido de misericórdia, o reconhecimento do pecado e infidelidade do povo de Israel. Temos nos capítulos 3, né, ali depois 9, 4, depois o 4, hino à sabedoria, né, o louvor à sabedoria, exaltação da sabedoria de Deus, de uma chamada para que Israel a busque, as exortações e promessas de restauração, né, o encorajamento ao povo para que mantenha a fé em Deus, promessa de restauração. Então, se há o reconhecimento do pecado, o pedido de misericórdia, haverá sim a restauração, e uma restauração de alegria e justiça. E do mesmo modo que Baruque entra como uma extensão de Jeremias, Lamentações também entra exatamente nessa dimensão. A lamentação pela desolação de Jerusalém, a ira de Deus contra Jerusalém, a esperança no meio do sofrimento. Então vejamos, reflexões pessoais de sofrimento, mas também de esperança na misericórdia e fidelidade de Deus. É que muitas vezes pode se entender hoje em dia de forma equivocada, achando que Deus ele não tem ira ou achando que não há necessidade de conversão, mas há sim uma necessidade de conversão. Às vezes até mesmo a própria aflição pessoal e particular da pessoa pode ser o início de conversão. Claro que isso não pode ser isolado, porque é uma aflição pessoal sem a expectativa de misericórdia da graça de Deus. Fica difícil, então, a pessoa pensar em alegria. Ela vai somente perecer mediante o peso, né, das suas aflições. Então, essa relação, né, essa lembrança da bondade e misericórdia de Deus e essa renovação de esperança. O capítulo 4, o contraste entre o passado e o presente, que é a antiga glória de Jerusalém e o estado atual de ruína e sofrimento. Podemos pensar em tanto quanto em sociedade ou tanto quanto em vida. Podemos pensar naqueles momentos bons da vida, onde há uma glória passada, ou em momentos bons da vida, entender por que aqueles momentos foram bons, e num eventual estado de ruína, buscar refletir por qual razão se chegou a esse ponto. Na sequência, temos o profeta Ezequiel, que novamente que trata do chamado de Ezequiel, assim como ele teve o chamado de Jeremias, temos o chamado de Ezequiel. A visão da glória de Deus, Ezequiel vê uma visão de Deus em sua glória, com 4 criaturas vivas e rodas dentro de rodas. Então, é que interessante, Ezequiel trabalha essa questão humana, de uma necessidade de restauração, mas a visão dele é bem uma visão da glória, da dimensão hierárquica de Deus. Trazendo um contraste entre a pequenez humana, a nossa limitação, e a grandeza de Deus. Mas não colocando tão simplesmente em pontos antagônicos, mas exatamente que é esse mesmo Deus que quer transformar a vida das pessoas. Então, capítulo 1 ao 3, a visão da glória de Deus, chamado de Ezequiel, a missão de Ezequiel. Então, se ele é chamado, ele tem missão. Se nós somos chamados no dia de hoje, nós temos uma missão. Oráculos de julgamento contra Judá e Jerusalém. Depois, capítulos 25 ao 32, oráculos contra as nações. As profecias contra Tiro e Sidom.
profecias contra o Egito. Interessante aqui, né, profecias contra Tiro e Sidom, né, várias vezes Jesus ele está, né, nesses territórios de Tiro e Sidom. Então é interessante que até mesmo na relação com Jesus, essas visões de restauração de um novo templo são vistas como símbolos da obra redentora de Jesus e da Nova Jerusalém. Porque Ezequiel também, ele profetizando durante o exílio na Babilônia, fala sobre a restauração futura de Israel e a vinda do novo templo. Ou seja, o exílio não seria, por mais que ele durou um bom tempo, ele não, aquele exílio não foi permanente, né? Foi uma fase que passou, assim como as fases da vida passam. E no capítulo 37, que é um capítulo muito até famoso, né, a visão do vale de ossos secos, a ressurreição simbólica de Israel. Nós podemos até mesmo apontar para a ressurreição simbólica nesse contexto com a ressurreição de Jesus, que não é simbólica. E quando eu mencionei ele de Tiro e Sidom, nós temos a referência com Jesus. Em Mateus 15, versículo 21 ao 38, né? Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ou seja, em regiões, né, de uma mulher cananeia, onde, ou seja, fora do escopo da salvação, a possibilidade de acreditar-se no Deus, do Deus vivo e de uma nova visão, né? A expansão, né, da dimensão da universalidade da salvação de Jesus. Então não tem como predestinar. E aqui está interessante, Ezequiel pode ser visto aí como fundamentações para meio que afastar essas ideias de predestinação no aspecto já apontando ali até para Jesus, né? Se havia ali os predestinados, então por qual razão e necessidade haveria a motivação, né, missionária dentro do ministério de Jesus em territórios do povo que não é o povo eleito, por assim dizer, da mentalidade da época. Então, na sequência, capítulos 40 ao 48, a visão do novo templo e da restauração final. E que também é interessante, né, nos capítulos 47 e 48, a visão do reino, do rio da vida e da nova divisão da terra entre as tribos de Israel, ou seja, de uma restauração não só espiritual, mas de uma restauração social e estrutural da sociedade, a divisão de terra entre as tribos. Então, assim, aquilo que é corrigido espiritualmente, é corrigido em consciência, vai ter um impacto na vida material, na vida de organização social. Depois temos o profeta Daniel, as narrativas históricas, Daniel e seus amigos na corte babilônica. Então, Daniel, Ananias, Misael, Azarias são levados para a Babilônia e se destacam por sua sabedoria e fidelidade a Deus. E já no capítulo 2 começa exatamente, né, o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua, onde Daniel ele interpreta o sonho do rei, onde muitas vezes, hoje em dia, é feito de forma equivocada as questões de profecia. Eles querem ficar interpretando línguas, eles querem interpretando linguagens, e não tem nada a ver com Daniel, tá? Eles acham que tem a ver, que eles estão utilizando de unção profética de Daniel, mas não tem nada a ver. Mas ele vai fazendo essas interpretações. Então, olha lá, Daniel interpreta o sonho do rei, que apresenta os 4 grandes impérios mundiais, que temos a imagem, né, do grande ídolo que foi levantado lá na Babilônia, e o evento onde Ananias, Misael e Azarias são lançados na fornalha por se recusarem a adorar a estátua de ouro, mas são salvos por Deus. Depois, capítulo 4, o sonho de Nabucodonosor sobre a árvore. E na sequência, né, a festa de Belzazar e a escrita na parede. Capítulo 6, Daniel na cova dos leões, onde Daniel é lançado na cova dos leões por continuar a orar a Deus, mas é milagrosamente salvo. Temos as visões apocalípticas, as visões dos 4 animais. Então, desse modo, numa comparação com Isaías e numa comparação com Apocalipse, são revelações, são grandes revelações apontando
sim, para a realidade espiritual do povo de Deus, para a realidade espiritual da humanidade, mas também para os acontecimentos do mundo material. Capítulo 8, a visão do carneiro e do bode. Daniel vê um carneiro e um bode simbolizando os reinos da Média, Pérsia e da Grécia, respectivamente. Então já pode surgir até mesmo aqui da própria cultura judaica, né, essa questão de ver o bode como uma figura do mal, né, dentro do contexto ali. Depois, capítulo 9, oração de Daniel e a visão de 70 semanas, visão final e a detalhada do futuro. Então, novamente, apontando para os acontecimentos aí do futuro. O capítulo 13, Susana e os anciãos. É que é interessante essa questão, que até podemos, quando nós vemos em Daniel 13, e a figura de Jesus com a mulher adúltera. Em Susana, a mulher é acusada injustamente, e na verdade aqueles que estão acusando ela são, assim por dizer, os verdadeiros corruptos. Eles criam uma situação para tentar deturpar e desqualificar a mulher. E com Jesus, aqueles que estão julgando a mulher de forma injusta, ela não foi nem levado ao sinédrio, não há um contexto ali de justiça. Jesus também aponta que o verdadeiro desestrutura ali ocorre por aqueles homens, pelo próprio fato deles também serem pecadores. Então está em comparação da ligação com Jesus, e que temos, por assim dizer, uma relação com Jesus em Daniel 7, né, do versículo 13 ao 14, onde descreve o Filho do Homem, um título que Jesus usou para si mesmo, indicando sua realeza e domínio eterno. E aqui esses são os profetas maiores. Estamos aí a sequência dos profetas menores, como eu já mencionei no início do vídeo, não são menores por serem menos importantes, mas pelo tamanho e pelo volume daquilo que foi escrito. O casamento, então temos lá capítulo 1 e 3, o casamento de Oséias e Gomer como símbolo de Israel. Então, Deus ordena a Moisés que se a Oséias, desculpe, a Moisés que se case com Gomer, uma mulher adúltera, simbolizando a infidelidade de Israel. Então, aspectos de contraste aí, pureza e impureza. O nascimento dos filhos, né, Jerezel, Lo-Ruama, Lo-Ami, cujos nomes significam julgamento e rejeição. Então, na sequência, a questão do casamento, a reconciliação de Oséias com Gomer. Temos aí uma questão de infidelidade, e a infidelidade ela é humana. Tá? A infidelidade não se trata de questões de gêneros. Nós temos que ver na composição do texto há essa questão de colocar aspectos, né, de um homem e uma mulher, mas não aponta no sentido que alguns vão tentar de forma errada e sem fundamento dizer que apenas apontar para a mulher é uma forma de machismo, não. É apenas um aspecto literário, um recurso literário de fazer apontamentos, certo? Mas a infidelidade aqui é de Israel, e para todas as pessoas, independentemente de gênero. E é um estado de infidelidade da humanidade, da consciência humana, que precisa passar por um processo de conversão, reconciliação. E aí temos capítulos 4 ao 14, oráculos de julgamento e redenção. Capítulos 8 e 10, anúncios de julgamento. Capítulo 11, o amor de Deus por Israel. Capítulo 12 ao 13, advertências finais e recordação do passado. E 14, que é o último capítulo aí, é apelo ao arrependimento e promessa de restauração. Os profetas, aqui também nós temos que entender que eles são uma manifestação da justiça de Deus na sociedade. Porque há uma necessidade constante de arrependimento, pois nós não somos fiéis sempre. Então, há uma necessidade dessas advertências, desse apelo ao arrependimento e a promessa de restauração. Se há arrependimento, há a possibilidade da graça. Se há a possibilidade da graça,
há possibilidade de restauração. Se há possibilidade de restauração, há possibilidade de salvação. E para permanecer no caminho da salvação, é preciso sempre um espírito, uma conduta, né, de contrição, não com cabeça baixa, abatimento no rosto, mas de contrição, né, de vigilância. Na sequência, profeta Joel, nós temos aí capítulo, essa divisão de capítulo, o capítulo 1, devastação dos gafanhotos, chamado arrependimento. E o interessante é que já em Joel, essa relação com Jesus, no capítulo 2, né, do versículo 28 ao 32, é citado em Atos 2 como sendo cumprido do Pentecostes, quando o Espírito foi derramado após a ascensão de Jesus. E ele falou sobre um dia do Senhor iminente trazendo julgamento e bênção, sobre o derramamento do Espírito de Deus. Então, como temos ali o derramamento do Espírito, né, do capítulo 2, versículo 28 ao 32. Sobre toda a humanidade, resultando em profecias e sonhos. Restauração. Então, nós vamos perceber nos profetas que há um chamamento a essa necessidade de mudança de espírito, de mudança de vida, e sempre com a promessa de restauração. Não é um aspecto de condenação, porque algumas pessoas vão simplesmente fechar a mentalidade dele e ver algum aspecto do livro que ele só condena, condena, condena. Não. Você não pode pegar o livro e rasgar ele pela metade, porque senão você vai ver só um aspecto que está chamando, está condenando, condenando no aspecto de apontar, advertir, chamar para mudança, mas sempre com apontamento de uma possibilidade de restauração e confiar na misericórdia e na graça de Deus. Aqueles que leem os livros proféticos pensando apenas na destruição e na condenação do ser humano não estão lendo de forma sensata e nem pela luz do Espírito Santo. Depois temos Amós. O que temos em Amós fala muito da justiça de Deus. E exatamente por isso ele denuncia a injustiça social e a hipocrisia religiosa, chamando Israel ao arrependimento. A relação com Jesus. Em Amós 9, do versículo 11 ao 12, é citado em Atos 15, apontando para a inclusão dos gentios na salvação através de Jesus. Ela não é restrita. E nesse sentido, capítulo 1, né, do versículo 1 ao 2, a introdução e visão de Amós, e termina com o chamado arrependimento. Então nós temos que ver o contexto e exatamente falar muito dessa questão da injustiça. Né? A injustiça, ela não é só uma prática humana exterior. A injustiça é um estado de espírito, é uma consciência, é uma crença, as quais pessoas levam e aplicam na sociedade e que leva à derrocada, à ruína das relações sociais. E com certeza a prática da injustiça já é um distanciamento profundo, né, de Deus. Então, capítulo 5, temos lamentação e julgamento. Capítulo 6, entra na parte final. E aí, as visões de Amós, descrições de visões e pragas, destruições, intercessões de Amós e a resposta de Deus. Então temos, ainda mais no capítulo 5, dos versículos 16 a 27, descreve o dia do Senhor como um tempo de escuridão e juízo, não de luz e esperança como muitos pensavam. Só que aqui não quer dizer que esse período de tempo de escuridão e juízo é o chamamento para a mudança de vida, para a postura do ser humano no mundo. E o capítulo 8 e 9, né, a visão do cesto de frutas, que as frutas maduras como símbolo da iminente colheita do julgamento sobre Israel, e a promessa de restauração. Então vejam, se no capítulo 5 falava desse dia de escuridão, exatamente trazendo para a dimensão da consciência humana, a possibilidade de mudança, e fecha com a restauração. Abdias, temos
que ele profetizou contra Edom e falou sobre a restauração de Israel e a relação com Jesus. É uma restauração final do povo de Deus e o julgamento das nações são temas escatológicos relacionados à segunda vinda de Jesus. Então, quando se fala de escatologia, novamente, a escatologia são as questões do juízo, né, que é essa parte da filosofia e da teologia que trata dos últimos eventos na história do mundo, do destino final do gênero humano. Como se denominar de forma muito comum aí, genérica, como o fim do mundo. Né? Então, tratando qual que é o destino, né, do ser humano. As pessoas dizem, o meu lugar é o céu. Isso uma ideia escatológica. Eu quero ser salvo. Novamente, eu quero ser salvo. Você está pensando você está com uma esperança futura, né, de algo que vai ocorrer, né, algo eminente. Isso só ocorre pela restauração de Deus em nossas vidas, né, pela graça de Deus. Nunca tão somente pelos nossos esforços, tá? Jonas, alguns estudiosos vão apontar que não é necessariamente uma pessoa, mas isso não dá para se fechar a ideia fixada e cravar isso como um estudo final, é apenas uma especulação, né? Jonas, como bem sabemos, ele relatou a missão, né, de Jonas em Nínive, enfatizando o arrependimento e a misericórdia de Deus. E a relação com Jesus se referiu a Jonas como sinal de sua própria morte e ressurreição, né, em Mateus 12, do versículo 39 ao 41. Novamente, arrependimento, restauração, missão, nós somos chamados. Interessante no capítulo 1, do versículos 1 ao 3, né, chamado e fuga de Jonas. Não adianta a gente fugir do nosso chamado, da nossa missão, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com a fé. Muitas vezes, achando que a gente pode viver a vida da forma que a gente acha que é necessário ou conveniente, isso é uma atitude sua, mas pode ser que você esteja fugindo, né, de suas responsabilidades. A gente muitas vezes só pensa em responsabilidade no plano material, mas existe uma responsabilidade de resposta no plano espiritual que desemboca nas questões materiais do mundo. E aí temos essa lição de arrependimento, uma necessidade de arrependimento. E que hoje em dia, falar de arrependimento, há princípios tão graves de relativização que nem se fala em alguns contextos de arrependimento, que está tudo bem, está tudo certo, vai relativizando a questão do pecado, né, das ofensas, das blasfêmias, que aí essa questão de arrependimento, de perdão, elas vão ficando muito brandas e perde o sentido. Mas aí em Jonas, né, essa necessidade, o resgate do sentido. Em Miqueias, que condenou a injustiça em Israel e Judá e profetizou sobre a vinda de um líder justo de Belém e a relação com Jesus em Miqueias 5, versículo 2 é visto como a profecia do nascimento de Jesus em Belém. Então, isso é bem interessante e bonito essa relação. Começa com a questão do julgamento sobre Samaria e Jerusalém, fecha depois ali no capítulo 2, com a promessa de restauração, julgamento. Aí que está uma questão. Às vezes até por falta de ler um pouco mais sobre os livros, as pessoas acham que é só o aspecto que Deus vai ficar julgando, condenando, julgando e condenando. Não, novamente, tem que passar por como se fosse um processo trifásico. Vem o aspecto de advertência, arrependimento e conversão. Isso, o aspecto humano. O aspecto de Deus, restauração, livramento. Certo? Então, é como se fosse trifásico. Arrependimento, conversão, né, e salvação. Isso é a postura humana, a postura de Deus, né, o proceder de Deus, né, a restauração e o livramento, a salvação.
E nesse aspecto, né, o que é bonito novamente, essa confiança em Deus. Ele vai fechar o livro trazendo essa confiança em Deus. Vejamos o capítulo 4 e 5, né, promessa de restauração e vitória, visão da restauração futura, a visão de um futuro onde Jerusalém será exaltada e será um centro de paz e justiça. As nações virão a Jerusalém para buscar a palavra do Senhor. Se, aqui eu vou fazer um paralelo, tá? Não é de ordem da escritura tão somente ou exegética. Basta olharmos para o que está acontecendo em Israel. Nós estamos vendo Israel como ou Jerusalém, né? Vamos tirar toda a dimensão do território, vamos pegar só Jerusalém. As pessoas estão indo lá para buscar a palavra do Senhor, está sendo um ponto de referência. Então temos elementos aí a serem pensados, né? E fecha com a questão da confiança em Deus. Olha lá. Apesar das dificuldades e oposições atuais, é preciso confiar em Deus. Então, quanto mais você pode estar se sentindo esmagado pelos pesos do pecado, nós temos a confissão, possibilidade de redenção, restauração. A salvação está sempre perto, né? Não no sentido pleno, pronto, mas na possibilidade de mudança. Depois, profeta Naum, a relação com Jesus, a justiça de Deus contra o pecado aponta para a necessidade de redenção oferecida por Jesus. E Naum também profetizou a destruição de Nínive como julgamento de Deus. Você fala, nossa, esse Deus é destruidor. Novamente, você não está fazendo a leitura correta dos textos. Traz a dimensão, no início, a introdução e descrição de Deus, destacando sua justiça e ira contra os ímpios. E dizer que o ímpio não é só uma pessoa que está no estado de pecado, porque o pecado, segundo o catecismo da Igreja Católica, ele pode ocorrer num estado de ignorância, onde a pessoa não está no pleno conhecimento do que ela está fazendo. Aí temos uma dimensão do pecado. Agora, há dimensões de pecado, onde a pessoa, mesmo sabendo que aquilo não deveria ser feito, ela persiste, ela tem prazer e ela busca de forma obsessiva por aquilo. Isso é impiedade. E aí, na sequência, né, capítulo 2, a queda de Nínive. Capítulo 3, comparação com outras cidades e lamento. Então, novamente, ao fazer essa leitura, né, traz muito sobre o aspecto, né, do ser humano. Né, essas oscilações da vida. E muitas vezes nós corremos o sério risco de olharmos para outras pessoas, ou até mesmo pela nossa própria vida, achando que está tudo sempre bem com as outras pessoas, que todo mundo vive num estado permanente de graça. Mas nós temos as nossas lutas diárias. Então, essa comparação entre as outras cidades e Lamentação, né, nós temos que ver que existe uma comparação, né, até nós de nós mesmos, mas cada um tem a sua luta. O que não pode parar é de lutar, né? O bom combate ele tem que ser estabelecido, né, todo dia. Depois temos o profeta Abacuque e uma relação com Jesus. No capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela sua fé. É citado em Romanos, Gálatas, em Hebreus, referindo-se à justificação pela fé em Jesus. Só uma questão, e até séria aqui de ordem teológica, de ordem teologia sistemática, ou até mesmo teologia pastoral, as pessoas querem ser justificadas pelas suas obras. E isso é um egocentrismo tremendo. Né? Tudo bem que pelas obras se reconhece, se percebe a sua fé, mas você jamais vai ser justificado pela sua obra, é pela fé. A fé em quem? Em Jesus. A partir dessa fé, né, há os elementos, né, da caminhada, né, e da salvação. Então vamos lá em Abacuque, capítulo 1, lamento e questionamento de Abacuque. Veja bem como inicia o livro, com uma oração de lamento e questiona por que Deus permite a injustiça e o sofrimento em seu povo. É um questionamento
E oração, no sentido existencial, eu estou dizendo que a palavra existencial é mais na concepção moderna, né? Então ele está. Por que acontece essas coisas? Nós nos questionamos nos dias de hoje, por que acontece tantas coisas na sociedade? E aqui nós temos, né, no capítulo 2, os 5 ais. E é interessante que, se nós pegarmos nesse aspecto, é uma outra relação com Jesus, viu? Você fala assim, como assim? Você pega lá em Mateus 23, do versículo 23 ao 39, o que Jesus diz? Ai de vós, escriba e fariseus. E ele vai chamando atenção, embora que todo esse discurso é voltado para ai de vós, escribas e fariseus, e nós vemos essa relação, né, com Abacuque, né, ali no capítulo 2, versículo 1 ao 5, né, que Deus pronuncia os seus 5 ais ou lamentos sobre os pecados dos caldeus, incluindo injustiça, exploração, violência e idolatria. E aqui Jesus, né, pronuncia em Mateus 23, versículos 23 ao 39, os seus ais contra as práticas injustas, né, dos mestres da lei e dos fariseus. Tá? Nós podemos expandir esse ais para outras pessoas, não só focar na figura dos fariseus, né? Pois o pecado não só estava com eles, né? Na sequência, oração e lamento, e fecha com a confiança em Deus. Então, novamente, há denominações e movimentos cristãos utilizando, né, dos livros proféticos para trazer só uma faceta de Deus, uma faceta deturpada. E lembre-se que toda essa faceta deturpada já é um tipo de idolatria. Eles acham que idolatria é só ter uma imagem, mas a idolatria ela ocorre a partir do momento que nós não estamos conseguindo entender quem de fato Deus é. Achamos que nós estamos cultuando e adorando o Deus vivo, pode ser por esse desvio de entendimento, você está cultuando qualquer outra coisa, menos Deus. Então ele fecha com a confiança em Deus. Ele confia que Deus é a sua força e sustentação. Depois nós temos o profeta Sofonias, que advertiu sobre o dia do Senhor com julgamento e prometeu restauração. A relação com Jesus, né, a promessa de restauração final é vista como sendo cumprida na obra redentora de Jesus e na nova criação. Com Jesus nós temos uma nova criação, isso é um aspecto muito bonito. Ele inicia no capítulo 1 com a introdução e julgamento geral, e ele vai fechar, né, a sua ideia com alegria e restauração. Então você pega no capítulo 3, dos versículos 9 ao 13, está trazendo ali restaurando a pureza e a justiça. Parece que nos dias de hoje, o ser humano ele fica com medo de ser restaurado. E ser restaurado é uma necessidade humana. Porque a grande questão, quando nós temos a aversão à restauração, nós estamos. Qual que é esse tipo de comportamento, esse movimento, até mesmo psicológico da nossa índole, da natureza? Nós estamos achando que nós estamos no estado de perfeição, que nós jamais erramos, que a nossa conduta é sempre perfeita. Não. Há uma necessidade, sim, de ser restaurado, né? Restaurar a pureza e a justiça, e tudo isso uma alegria que será restaurada e a presença de Deus será reconfirmada. Nós não bastamos por si próprio. Nós criamos ideologias, sistemas de crenças particulares, achando que nós bastamos por conta própria. Então, indico aqui a leitura, né, do profeta Sofonias para entendermos isso, né, dessa necessidade de restauração, né, de conversão. Depois, o profeta Ageu encorajou a reconstrução do templo após o exílio. A relação com Jesus, em Ageu 2, versículos 6 ao 9, é interpretado como uma profecia da glória futura do templo, cumprida em Jesus, o novo templo. Então, você pega pelo capítulo 1, né, do versículo 1 ao 11, dessa ordem da construção do templo, que seria construir o templo não é só de uma ordem física,
embora remeta à construção, você vai ter ordenamento, é, um espaço público de adoração ao culto, mas isso tinha um impacto no próprio povo, todos comprometidos. A consciência do povo muda a partir da construção do templo. O templo é uma manifestação concreta, material da presença de Deus, mas essa presença ela já está na consciência do próprio povo. E o interessante, inicia com essa ordem e termina com o quê? Promessa de vitória e segurança. Né? Ageu transmite uma mensagem de esperança e estabilidade futura para a liderança de Zorobabel. Então, e interessante que pureza e bênçãos futuras, ele pergunta sobre a pureza e as bênçãos, e Deus responde que enquanto os sacerdotes são instruídos sobre a pureza cerimonial, as bênçãos virão como resultado da obediência na construção do templo. Então, como eu já disse, nas obediências da construção do templo, não das regras em si da construção do templo, a construção de uma consciência nova, de uma pureza, de bênçãos futuras. Na sequência, temos o profeta Zacarias, que profetizou a reconstrução do templo e o futuro glorioso de Israel com visões messiânicas. Embora muitos dos textos aqui tragam essa dimensão messiânica, né, outros mais, outros menos, depois ali de Isaías, vamos encontrar mais afinco, né, essas questões messiânicas em Zacarias, onde em Zacarias 9, né, capítulo 9, versículo 9, fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Zacarias 12, versículo 10, refere-se ao Messias sendo transpassado. Então, só para ordem até de curiosidade, tem Zacarias, esse é o profeta, e depois tem Zacarias, né, sacerdote, que é o pai de João Batista. Começa a ordem, chamado ao arrependimento. Isso no capítulo 1. Capítulo 2, promessa de restauração e proteção. Vamos ver como que vai finalizar esse livro. Passa com a promessa do Messias. Temos visões. Toda visão não é só um chamado de uma ordem de premonição. É uma visão, ela remete e incentiva as pessoas a uma mudança de estado de vida. E o que nós vamos ter? Sequência. Capítulo 8, promessas de restauração. E no capítulo 8, né, dos versículos 9 ao 13, encorajamento para a construção. E no final, promessa de bênçãos futuras. A importância da justiça, da verdade e paz é ressaltada. Então, novamente, não se pode rasgar o livro dos profetas no meio, achando que Deus só quer julgamento, condenação, restauração. A dimensão é essa. Um Deus que chama a atenção pelos seus profetas para que possamos ter vida nova. É preciso mudar a forma de comportamento. As coisas não estão bem. Ou, quando elas estão bem, isso pode não ser um estado permanente, pois não podemos ficar ociosos. Né? Então, vai dizer que a água parada junta bicho. Então, é preciso sempre... A própria palavra restauração dá esse sentido constante, dinâmico, né, de uma atividade espiritual e de mudança. E aí, dos livros proféticos, temos Malaquias, a relação com Jesus, em Malaquias 3, versículo 1, refere-se a João Batista preparando o caminho para Jesus. E o que Malaquias critica muito é a corrupção do sacerdócio. Chamou à fidelidade, anunciando a vinda de um mensageiro. Então, todos os momentos que nós vemos ali, os momentos, por assim dizer, conflituosos de Jesus com os mestres da lei, já é a dimensão de uma ordem profética. E o que nós temos? O amor de Deus por Israel, certo? Temos ali a repreensão aos sacerdotes, temos a desconfiança e injustiça, né? O que ocorre na nação. E o interessante é que ele vai
fechar com a questão do dia do Senhor, justiça final, né? Não só no sentido de medo, mas vejamos lá, é inevitável, vai chegar um momento que nós não estaremos mais aqui, chegará o momento final de todas as coisas, e o acerto de contas, por assim dizer, simplificando. Mas o final ele traz a exortação à lei de Moisés e promessa do profeta Elias. Que Deus exorta o povo a lembrar da lei de Moisés e prometer enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor para restaurar os corações dos pais e os filhos e dos filhos aos pais. Quando Jesus fala que haveria uma época, que também já entra a ordem profética de Jesus em alusão a Malaquias, quando o filho estaria contra o pai contra o filho. É, agora é preciso uma ordem nova, é preciso resgatar. Resgate, restauração, arrependimento. Né? Então são todos entendimentos importantes para entender melhor aí os profetas. E aqui eu gostaria de finalizar com outro grande profeta, que não é do Antigo Testamento, é do Novo Testamento, João Batista. Então temos, ele também não é um profeta literário, não deixa escrito, mas ele tem o seu ministério. Nós temos as narrativas, nós podemos encontrar, conforme você pode ver pela tabela aí, desde o seu nascimento, né, o batismo em Jesus, a sua missão. É de grande importância, né, a figura de João Batista, né, quando ele aparece. Então, desde o anúncio, né, do nascimento, né, desde a repreensão a Herodes, então essa transição, por assim dizer, como muitos colocam, né, do Antigo Testamento, né, tudo aquilo que os profetas falaram vai culminar na chegada, né, de Jesus. E o apontamento para isso é o profeta João Batista, né, daquilo que tudo que foi colocado, essas ligações, relações dos profetas com Jesus, na plenitude da salvação. Então, nessa questão do legado de João Batista, né, em Mateus 11, versículo 11, em Lucas 7, versículo 28, o reconhecimento e legado, onde Jesus elogia a João Batista como o maior entre os nascidos de uma mulher, né, destacando sua importância como precursor de Cristo e profeta, né, exatamente apontando para a dimensão da salvação. Então, todos os profetas, eles vão apontando, como já mencionei, eles são a justiça de Deus na sociedade, eles apontam para o caminho da salvação, né, caminhos espirituais. Agora aqui, João Batista, ele já aponta para o caminho, a verdade, a vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que faz nova todas as coisas e restaura, né, a humanidade. Então, eis, né, a missão de João Batista, né, todos eles cumprem, né, essa missão, assim como todos nós hoje somos chamados a cumprir com a nossa missão. Agradeço novamente pela atenção e pelo seu tempo. Então, essa foi a sequência dos profetas. O próximo vídeo será sobre as profetisas, ou seja, tanto homens e mulheres são chamados a cumprir com a sua missão, a cumprir com o seu chamado. Nós temos a nossa vocação e o que é preciso é exatamente assumir a nossa responsabilidade e o nosso compromisso perante Deus com a nossa fé. Até o próximo vídeo. Paz e bem.